Deixa a luz entrar pra expulsar todo o mal. Deixa o amor vingar pra felicidade ser real. Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo 2 da aula 13 e nesse vídeo nós vamos falar sobre o tópico propriedades das operações com conjuntos. Vamos lá? Bom, propriedades das operações com conjuntos, vamos pegar um conjunto universo U, certo? Como eu falei, aquele conjunto grandão que contém todos os conjuntos, né, que estão no contexto, né, na situação. E aí, A, B e C, conjuntos, dentro do conjunto universo, é claro. Né? E aí nós temos as seguintes propriedades, certo? A primeira, propriedades, dos elementos neutros, que diz o seguinte: quando você pega A, faz união com o vazio, vai dar o próprio A, certo? E A, interseção com o conjunto universo U, vai dar o próprio A também, certo? Propriedade da denominação diz o seguinte: se você pega o conjunto A, faz união com o conjunto universo, vai dar o conjunto universo, e se você pega o conjunto A e faz a interseção com o vazio, vai dar o vazio. Propriedades idempotentes, se você faz a união de A com A ou a interseção de A com A, vai dar o próprio A, certo? Propriedade de complementação, né? O complementar do complementar é o próprio A, certo? Então, complementar de A, né? E você calcula o complementar novamente, vai dar o próprio A, certo? É como, lembra aquela propriedade de dupla negação, certo? Que é, na verdade, o que a gente usa, beleza? Propriedades comutativas, né? Se você faz a união de A com B, é a mesma coisa de a união de B com A, a mesma coisa vale para a interseção, certo? Propriedades associativas, né? Aquela que a gente já conhece, né? A, parênteses, B, união C, ou seja, A, união, parênteses, B, união C, fecha parênteses. É a mesma coisa de você fazer primeiro a união B e depois você faz a união com C. Mesma coisa vale para a interseção, certo? Propriedades distributivas é quando você tem duas operações diferentes, né? União e interseção, certo? Quando você tem as duas, e aí você faz A com B, B com C, certo? Do jeito que a gente já aprendeu, inclusive, usando conjunções e disjunções, certo? A mesma coisinha. Certo? As leis de Morgan, que diz o seguinte: quando você faz o complementar da união é a interseção dos complementares, certo? O complementar da interseção é a união dos complementares, certo? Propriedades de absorção, isso é um pouquinho mais difícil de fixar, né? Mas aí com vários exercícios vocês conseguem fixar, que diz o seguinte, né? A união A interseção B é o próprio A interseção A união B também é o próprio A, certo? Propriedades dos complementares diz que se você faz A união com o seu complementar, vai dar o conjunto universo, e se você faz a interseção entre A e o seu complementar, você vai ter o conjunto vazio. Então, gente, ó, vamos demonstrar a primeira igualdade aqui das leis de Morgan, né, o item H, que é o complementar da união como sendo a interseção dos complementares, né, e aí vai dar uma boa dica, né, de como vocês vão proceder, né, para resolver, por exemplo, todas os outros itens, certo? Não é, vocês vão ver que vai ser bem legal de fazer, é um bom exercício, certo? Então, vamos a ela, na verdade, a essa demonstração, né? Então, gente, ó, a primeira coisa que a gente tem que analisar é que a gente pode trazer tudo que a gente já estudou em lógica proposicional para cá. Por quê? Porque lembre que como a gente definiu, né, as operações com conjuntos, foi usando operações, né, proposicionais, né? Então, tudo que a gente aprendeu lá, né, de manipulações, a gente pode trazer para cá, colocando dentro do conjunto, digamos assim. Ah, como assim, professor? Vamos lá. Ó, A interseção B complementar. Então, o complementar de A interseção B. Lembre, o complementar de um conjunto é o conjunto formado por todos os elementos que não estão naquele conjunto. Está no universo, né, mas não está naquele conjunto. Então, vamos escrever. Né? O complementar da interseção são todos os elementos no conjunto universo que a gente não precisa colocar. Por quê? Porque está bem implícito aqui que a gente está usando o conjunto universo, né, que não está no conjunto em questão, que é a interseção. Certo? Então, essa aqui é a definição de complementar. Certo? Beleza. Aí, vamos lá. X não pertencer a esse conjunto aqui é a mesma coisa de você dizer que não é verdade que isso acontece. Ou seja, não X pertence à interseção B. Certo? Então, ó, X não pertence à interseção de A com B. É a mesma coisa que você dizer que não é verdade, né? Não, X pertence à interseção B. É uma propriedade equivalente, certo? Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente agora vai usar a definição de interseção. O que significa
X pertencer a A, interseção B. Significa que X está em A e, né, conjunção, X está em B. Mas, gente, ó, veja o que aconteceu. Agora a gente tem uma conjunção e nós temos uma negação. A gente pode usar as leis de Morgan clássicas, né? Então, o que a gente faz? Como é que a gente nega a conjunção? Nega as proposições, né? E inverte a conjunção pela disjunção. Então, ó, não x pertence a A, disjunção, não x pertence a B. Percebeu? Então, negamos. Certo? Negamos os dois, né? X pertence a A, x pertence a B. E trocamos a conjunção por disjunção. Beleza. Mas, gente, ó, o que significa ser essa proposição aqui? Não x pertence a A. Significa que x não pertence a A, né? Usando o que a gente usou aqui, ó. Certo? Mesma coisinha, mesmo procedimento. Então, isso aqui fica x não pertence a A. E da mesma forma, não x pertence a B é a mesma coisa você dizer que x não pertence a B. Pronto, então nós temos isso aqui, certo? Mas, gente, x não pertence a A. É a definição de complemento de A. Né? X não pertence a A significa que x está no complementar de A. Certo? X não pertence a B significa dizer que x está no complementar de B. Beleza. Então, nós temos aqui, ó, que esse conjunto aqui é igual a esse, que 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 é igual a esse. E esse aqui é especial por quê? Porque, ó, todos os x, tá que x pertence a esse conjunto aqui, ou x pertence a esse conjunto aqui. Que definição é essa? União. Né? Então, nós temos que esse conjunto aqui é formado por todos os x, tais que x pertence à união de A complementar com B complementar. E aí, isso aqui, de fato, é a definição da união. Certo? Então, nós mostramos que, de fato, as leis de Morgan com a interseção funcionam. Né? Ou seja, complementar da interseção, ele é a união dos complementares. Né? Não foi a primeira igualdade, acabei de ver, né? Foi a segunda, mas a primeira também segue da mesma forma. Beleza, gente? Bom, gente, uma observação interessante, né? Quando a gente tem dois conjuntos que a gente tem que mostrar que eles são iguais, né? O método mais usual, né? O canônico, né? É mostrar que cada um deles é subconjunto do outro. Né? Então, A é igual a B se somente se A está contido em B e B está contido em A. Se somente se, dado um elemento em A, ele tem que estar em B. Dado um elemento em B, ele tem que estar em A. Certo? Mas, gente, ó, às vezes, quer dizer, quando você tem operações de conjuntos envolvidas na situação, né, você pode usar as propriedades que a gente viu até agora para poder facilitar a tarefa, certo? Porque às vezes não é tão, vai ficar muito difícil você trabalhar, né, de maneira canônica, digamos assim. Né? A gente pode pegar uns atalhos usando as propriedades. Né? Coloquei proposição 2.1 aqui, esqueci de mudar, né, mas porque eu tirei das minhas notas, né, mas são as propriedades, certo? As propriedades que a gente viu, né, de conjuntos, né, de operações com conjuntos agora. Certo? Então, gente, ó, vamos dar um exemplo. Mostra que a união entre A e B, interseção C, complementar, aqui tem um parêntese a mais, né? Então, tira ele aqui. Ele é igual a interseção dos complementares de A e B, né? União com o complementar de C. Gente, imaginem vocês tentarem fazer isso aqui da maneira canônica que eu falei, né? Um está contido no outro. Né? Dado um X aqui, ó, imagina o trabalho que vocês teriam para pensar no que significa um X estar aqui, certo? E aí vocês teriam que fazer muita situação tal para você chegar a que X está aqui, né? E vice-versa. Mas, gente, nós temos as propriedades, né? Então vamos tentar usar leis de Morgan, né? Especificamente as leis de Morgan das propriedades que a gente viu até agora, né? Para interseção e união. Então vamos lá. Ó, gente, ó, veja que isso aqui é a união. Desculpa, é a interseção desse conjunto aqui, grande, né, que é a união de A e B, com C. Né? Então a gente pode usar a lei de Morgan para interseção. Então, gente, ó, vai ficar como aqui? O complementar da interseção é a união dos complementares. Então fica o complementar de A união B, que a gente não sabe, que a gente sabe, mas a gente vai colocar assim, né? Troca a interseção por união, né? Complementar C. Perceberam? Então, lembre, nós temos uma interseção aqui. Pense nesse conjunto aqui como um conjunto grande. Esquece a união inicialmente. Então, vou ter um conjunto aqui, interseção com um conjunto aqui. Nós queremos o complementar disso. Usamos leis de Morgan para interseção. Né? Vai ser o complementar disso, união, complementar disso. Então, escrevi aqui. Pronto.
O C já está lá, esquece ele. Vamos pegar agora e trabalhar com esse camarada aqui, ó, essa parcelinha aqui. Então, nós temos a A união B complementar. Então, nós usamos agora leis de Morgan para união. Então, fica como? Complementar de A, interseção, complementar de B, né? Fecha o parêntese aqui, né? Abre e fecha parênteses, porque a gente não pode misturar aqui as coisas, né? Então, nós obtemos a identidade que o exemplo pediu para a gente mostrar. Bom, gente, para finalizar esse vídeo, vamos olhar para esse exemplo aqui. Calcule o complementar, né, o complemento de A, que é o conjunto de todos os x reais que estão entre 0, aberto, e 1, fechado. Certo? Ou seja, x maior do que 0, menor ou igual que 1. Certo? Então vamos lá, gente. Ó, como eu falei para vocês, né, vocês podiam tentar atacar o problema da maneira mais usual, mais canônica, né? Mas usando as propriedades fica muito mais tranquilo, né? Então, vamos lá. O complementar de A, né, por definição, é o quê, gente? São todos os x que estão, né, no universo, no caso, números reais, que não satisfazem isso aqui, ó, certo? Lembra que está fora, né? O complementar está fora, certo? Então, gente, ó, o que significa não satisfaz isso aqui? É que não é verdade que x é maior que zero e x é menor ou igual que 1. Gente, isso aqui a gente escreve como? X está entre 0 e 1. É através de uma conjunção. Então, vamos trocar isso aqui. Então, ao invés de a gente colocar essa maneira simplificada aqui, vamos colocar ela um pouco mais aberta para que a gente trabalhe em cima dos operadores lógicos, certo? Então, ó, isso aqui significa que x é maior que zero e, né, conjunção, x é menor ou igual que 1, certo? Beleza, então nós temos a negação, né, disso aqui. Né? A negação disso aqui é igual à negação disso aqui. Beleza, então continuamos. Né, usamos as leis de Morgan agora, né, para a conjunção. Certo? Então o que é que a gente faz? Né? Nega a primeira proposição, inverte a conjunção pela disjunção, nega a segunda proposição. Então vamos lá? Nós temos aqui não, x maior que zero, disjunção, não, x menor ou igual que 1. Beleza? E aí a gente usa a definição, né, de negação mesmo aqui. Né? O que significa x, a negação de x maior que zero? X menor ou igual que zero. Certo? O que significa x, a negação de x menor ou igual que 1? X maior do que 1. Certo? Então nós temos isso aqui. Né? X menor ou igual que zero ou x maior que 1, isso aqui é exatamente, né, trocar a disjunção pelo ou. Então, nós temos que o conjunto, né, o complementar de A, todos os x reais, tais que x é menor ou igual que zero ou x maior do que 1. Certo, gente? Então, aqui a gente finaliza o vídeo 2 da aula 13. Né? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.